O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a sua morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tinha dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não perturbeis, nem se intimideis o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse, mas voltarei a vós. Se me amares, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos. Aleluia! Podemos nos sentar, estar aqui perto de vocês. Bom, com essa alegria, né, que nós podemos hoje celebrar, essa alegria de poder viver juntos, né, desde ontem, muitos de vocês, muito tempo atrás, né? Mas hoje a palavra de Deus nos ajuda muito, né? Porque a primeira leitura fala que alguns diziam: vocês não vão se salvar, né? Tinha um grupo que se sentia capaz de falar em nome de Deus, né? E falar de um jeito ruim. E as pessoas acreditavam. As pessoas estavam acreditando que porque eles não eram judeus, eles não tinham salvação. Que eles teriam que fazer tanta coisa, ser como os judeus, para poder se salvar. Mas o Espírito Santo fala com Paulo e fala assim: não é assim, não é bem assim, né? Eu quero salvar a todos, eu quero todos, né? Então basta que não come carne, basta que faça algumas coisas para não escandalizar, mas eu quero salvar a todos. E o evangelho de hoje é muito bonito também, né? Onde Jesus fala: quem me ama, escuta a minha palavra, né? A salvação é para todos, mas ele pede uma pequena condição, que nós podemos amar a Deus. Nós podemos amar a Deus, né? Mas o que é amar a Deus? Muitas vezes a gente, né, em missão, quando está lá, muitos irmãos falam: eu amo a Deus, eu amo a Deus. Todos nós amamos a Deus, sobretudo aqui no Brasil, né? Temos essa graça de ser um país católico. Mas amar a Deus, Jesus fala: quem me ama, obedece a minha palavra. Quem me ama, obedece. E é aqui que às vezes a gente tem dificuldade, né? Porque obedecer a palavra de Deus, às vezes quando a gente fala da obediência, alguém já tem dificuldade. Porque tem que me controlar, porque eu não posso ser livre, porque eu não posso fazer o que eu quero, né? Mas se nós pensamos um pouco,
Quem é que obedece mais? O outro. Quem obedece mais? Não é quem ama? A mãe não obedece o filho quando chora? E tem que dar de comer? Quantas vezes, né, mãe? Teve que me obedecer. Quantas vezes, por amor, o marido obedece a esposa? E a esposa obedece o marido? Porque o amor não se explica assim, com regra. Quando tem regra, a gente fica meio assim, por quê? Porque a regra mais importante, Jesus está deixando para nós: amar. Aquele que me ama, eu e o Pai iremos até vós, iremos até você. E o Espírito Santo ensinará todas as coisas. E como isso é forte, né? Porque se nós pensamos, quem somos nós? Sobretudo a gente que viveu, todos nós temos uma vida dura, que teve a realidade da estrada, né? Na Itália lá, a gente tem os nossos irmãos que são estrangeiros, que pegam às vezes navio para chegar com um sonho. E chegam num outro lugar, chegam com um cheio de sonho e pode ouvir como a gente dizia no começo: você não é capaz, você não pode. Isso aqui é para uma outra pessoa, né? Você não tem capacidade. Você não tem salvação. Alguém pode até falar isso, né? Mas o que Jesus nos fala é: ama. Ama. Se nós amamos, Deus vem morar em nós. O Espírito Santo, né? Nós estamos nos preparando para o Pentecoste, e o Espírito Santo vem habitar em nós. E aquilo que é fraco se torna forte. Aquilo que às vezes tem dúvida se torna certeza. Aquilo que às vezes é raiva se torna perdão. Porque não somos nós a fazer isso. Não somos a nossa humanidade ferida, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo faz. E quem viveu tanta dificuldade, tanta ferida, pode testemunhar muito mais isso, né? Na nossa casa, a gente tem alguns irmãos que tiveram tanta dificuldade, como tantos de vocês, tantos de nós, né? Mas como é bonito quando um irmão fala: eu não consigo, não sou capaz. Lá na nossa casa tem tantos, eu fiz tanta coisa errada, eu não consegui nenhum trabalho, não consegui gestir a minha vida. O que eu vou fazer? Como eu vou cuidar de um outro? Como é bonito quando começa a cuidar de um vozinho, né? Tem o Vitório que está lá na Itália, cuida de um vozinho, cuida de um outro, a alegria volta, a alegria vai entrando, o Espírito Santo vai agindo. Quando ele conheceu o Espírito Santo, não era nem cristão, era Sikh. Muitos de nós nem sabem que existe. Lá na Índia tem essa religião. Não conhecia Jesus. Quando conheceu Jesus, quando conheceu a força do Espírito Santo, todo dia de manhã, vem Espírito Santo. É a grande oração dele: vem Espírito Santo. E o Espírito Santo foi trabalhando nele, e de um irmão de rua que estava sempre bêbado, caído, Deus fez hoje um sirineu, responsável de 3 casas, né? Casas de doentes, casas difíceis, né? Ou então tem o Igor também lá, que é o nosso irmão, que era um que fazia de tudo, roubava, né? Estava sempre no meio dos traficantes lá. E depois veio conhecer a nossa casa e disse: eu nunca vi uma casa assim. Eu nunca vi cuidar do outro como vocês cuidam. Essa é a minha família. E começa lá a se doar, a amar, até que um dia veio visitar o cardeal. O cardeal na nossa casa pequenininha lá, recebe um cardeal, senta conosco, toma um café, cardeal, bispo, padre, tudo sentado, e ele falava: eu sentava só com traficante, com ladrão, com gente que fazia tudo errado. E hoje Deus me deu a graça de sentar com pessoas de Deus, pessoas importantes, um cardeal e um bispo, e falar o que eu faço. E eu faço aqui com todo o coração, né? Então, irmãos e irmãs, né? A gente pode ter essa alegria, né? Acho que
Na minha vida, eu senti isso, né? Vivi isso. E estou aqui por isso, por essa graça, que o Espírito Santo entra no nosso coração. E Ele não quer saber se a gente tem medo, se a gente é fraco, se a gente se abre, Ele, com seu amor, leva a gente para frente. Leva a gente, arrasta e dá tanta alegria que a gente esquece da nossa miséria, do nosso pecado. Não é assim? Quando chega uma irmã nova na triagem, a gente esquece que a gente fazia. A gente esquece que a gente roubava, que a gente fazia tanta coisa errada. A gente fica feliz de dar Deus. E a maior alegria da nossa vida é ver Deus realizando um milagre através de nós. Que Deus possa, né? Hoje, que com esse dom que Deus me deu hoje como padre, primeira missa, né? Um dom muito especial. E é um dom para nós, mas é um dom do Espírito Santo que cada um pode pedir para você. Qual é o dom que a gente pode pedir hoje? Qual é o dom que você precisa para a tua vida? Cada um de nós pode ser um instrumento de Deus na sua vida. Às vezes a gente está triste, às vezes a gente acha que Deus nos abandonou, esqueceu a gente. Isso aqui não é verdade. Pede o Espírito Santo. A gente pode pedir essa força do Espírito Santo. Quem me ama, eu e meu Pai faremos morada. Seremos nós templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo mora em mim, mas mora em cada um de vocês. Então, cada irmã que chega, cada irmão que chega na nossa casa, a gente pode ter certeza, o Espírito Santo também está nesse irmão. E por isso dá alegria. Por isso, quando a gente ama, a gente é feliz, porque o Espírito Santo habita no nosso irmão. Que Deus nos ajude a viver essa palavra. Amém. Acho que ele deu o testemunho dele brevemente no diário, mas eu acho que todos nós queremos ouvir o testemunho dele, porque é a reflexão necessária e importante, fizemos, mas você não quer saber do testemunho dele, sobretudo os teus familiares. Padre João Pedro, como o Espírito veio sobre ele e agiu. Como o Espírito Santo te convenceu, ele contou tantos testemunhos de Vittorio, que o nome dele é Manjit, da religião Sikh Índia, que se converteu, foi batizado na Páscoa. Mas como é que o Espírito Santo batiza você? Não quero cansar, porque tem uma luta do Espírito Santo comigo. Bom, eu nasci aqui em Jundiaí, morei em Várzea Paulista, né? E, assim, nossa família muito simples, muito tranquila, vamos dizer assim, né? Tive uma boa infância, mas como a gente tinha nosso pai, que ele tinha um problema de álcool, né? Então, muitos de vocês, muitos de nós sabem que quando tem o álcool, quando tem problema, a nossa casa se torna um pouco, tira a paz, né? Não tem mais a paz. Então, a gente teve na nossa casa, a minha mãe que era catequista, que ia para a igreja, rezava, tem sempre uma palavrinha que ela trazia a Bíblia. Olha, posso ler uma palavrinha para vocês, né? E o meu pai que bebia muito, então às vezes chegava bêbado, né? E não tinha um relacionamento profundo de pai e filho. E isso quando eu fiz lá meus 15, 16 anos, que eu fui estudar no centro de Jundiaí, eu conheci lá uma galerinha que andava tudo de preto, né? Que curtiam rock. Daí eu vi que tinha umas meninas ali, eu falei, nossa, é isso aqui que eu vou ficar no meio desse povo aqui, né? Daí eu fiz amizade com o pessoal e assim comecei a minha vida louca, vamos dizer assim, um pouco a beber, não entrava mais na escola, comecei a tomar, era 3 horas da tarde, já estava tomando ali alguma coisa, em vez de estudar, comecei a fumar o primeiro baseado, depois o segundo, o terceiro, até que chegou um tempo que eu falei para minha mãe, olha, eu não vou mais estudar esse ano para mim, falei, arrumei uma desculpa, que a escola era difícil, né? Não eu vou falar,
ficando loucão, não consigo estudar. Eu falei, não, a escola é difícil, né? E daí eu parei de estudar 1 ano, e sempre com esse giro de amigos, assim, que ia para lá, ia para cá, né? Comecei a tocar violão, comecei a frequentar lugares de gente que eu não conhecia, churrasco, festa, né? Ia para todo lugar, assim. E nesse momento, assim, tanto desses momentos, eu me perguntava, mas o que eu estou fazendo, né? Fazia churrasco na minha casa. Uma vez minha mãe falou assim, ela sempre tinha uma frase, né? Que ela falava, que meus amigos tudo louco, né? Tudo bêbado, tudo assim. Daí jogava a bola, chutou a bola no cachorro, chutou a bola no meu sobrinho, que era pequenininho. Aí todo mundo bêbado, louco na minha casa. Daí minha mãe, coitada, ficava quase doida, falou, olha, diga com quem andas e eu te direi quem és, né? Daí eu falei, vixe, com o que eu tô andando aqui? Só tem louco, né? Daí eu falei, mas eu nem ligava. Continuei. E assim, arrumei uma namorada, comecei a namorar, comecei a estudar. E assim, um dia, depois de tanto tempo, tinha um relacionamento assim que não era santo por nada, né? Mas um dia de manhã eu acordei e eu pensei assim, mas por que eu não sou feliz, né? O que me falta? Quando eu tinha 15, 16 anos, eu achava que a felicidade seria ter uma mulher bonita, ter um trabalho, um carro e um lugar para morar. E aí tá bom, não falta mais nada, né? Daí quando eu tinha 25 anos, eu tinha uma moça bonita do lado, tinha um carrinho, tinha uma casinha, tinha um trabalho, estava estudando, mas tinha um grande vazio no meu coração. Quando eu acordei de manhã, eu olhei para ela, que ela dormia, e falei, alguma coisa está me faltando aqui, não tá completo, né? E aí eu me lembrei, me perguntei, mas quando é que eu fui feliz de verdade, né? Não foi no show, não foi nas festas, mas eu me lembrei quando eu ia com a minha mãe na igreja. Em especial, o que me tocou muito foi quando eu fiz minha primeira confissão. Porque a minha confissão tinha lá 9 anos, e a única coisa que eu confessei com o padre, que eu me lembro, Padre, eu não consigo chamar o meu pai de pai. Eu tenho raiva do meu pai. E daí ele falou assim, meu filho, vai para casa e dá um abraço nele. Dá um abraço nele. Eu falei, nossa, né? Eu abraçar meu pai? Como é isso, né? Como vai ser? E eu lembro que eu cheguei, era de manhã, mais ou menos esse horário aqui, ele estava lá ainda, ele não estava bêbado, e eu lembro que eu cheguei correndo, abracei, não falei nada e saí. Porém, no meu coração tinha alguma coisa que tinha mudado. Uma paz. E aquela paz ali que eu pensei, né? Esse foi o momento mais feliz da minha vida. Esse foi o momento, porque eu tinha a paz. E essa paz vem de Deus, né? Então eu preciso voltar para Deus. Então, a partir daquele momento, comecei a ir para a missa, comecei a procurar um modo de ir para Deus. E depois de 3 meses que aconteceu isso, meu pai teve uma queda na escada, e depois de um tempo veio a falecer. Mas eu lembro muito bem que quando a gente visitou ele, não sei se minha mãe lembra, né? Segura, né? Quando a gente estava lá, ele estava todo machucado, né? Todo machucado. Estava no hospital, última semana dele de vida, e daí eu tive a ocasião e a graça de pegar na mão dele e falar, pai, eu te amo. Me perdoa, porque eu não te amei, né? Mas ele não conseguia falar mais. Mas eu lembro muito bem que eu vi a lágrima que descia, né? E depois de um pouco ele foi para o céu, né? Eu acho que Deus permitiu isso, né? A partir daquele momento eu decidi, eu quero ser de Deus, eu quero caminhar com Deus, né? E com a ajuda da minha mãe, com a ajuda também de tantas pessoas, teve o pessoal da pastoral, eu comecei a caminhar, comecei a
decidir por Deus cada momento, né? Teve alguns amigos que me ajudaram a entender como é bom ser de Deus, né? Tem uns que estão aqui, né? Uma grande alegria que me ajudou, me sustentou para poder dar os passos que eu precisava, porque eu era muito fraco, né? Eu tentava dar uns passos. Eu lembro que eu fui numa festa, falei, quero ser de Deus. Eu fui numa festa, vi uma menina lá, deixei minha mãe, deixei todo mundo lá, fui embora com a menina. E depois eu falei, nossa, o que eu estou fazendo? Eu estou caindo de novo na mesma bobagem de antes, né? Daí devagarzinho eu fui indo para frente e um dia me levaram, eu conheci a Pastoral Pão Vivo, e na Pastoral Pão Vivo um dia a gente estava fazendo a pastoral e tinha um pobre, né? E esse pobre, ninguém conseguia chegar perto dele, né? Ele pedia bastante, estava lá no ponto de ônibus, as pessoas pegavam ônibus do outro lado. E daí, eu lembro muito bem que a gente chegou, como chamava? Senhor Cláudio, seu Cláudio. E daí eu lembro muito bem que ele cantava aquela música, né? Como é? Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo. E ele todo sujo. Daí eu falei, nossa, que coisa. E aquilo me enfeitiçou, parecia. Que eu fiquei fixado, falei, mas aqui tem alguma coisa que não é desse mundo. E tinha o Tiago lá que dava de comer, todo mundo queria ajudar ele, né? E aí eu entendi, depois de um bom caminho, de muito caminho, que Jesus também era presente nos que sofrem. Nos que sofrem. E aí a gente queria ajudar esses irmãos, ajudar. Daí falaram, olha, vocês querem levar esse irmão tirar da rua? Leva para a Missão Belém. Leva para a Missão Belém que eles acolhem todo mundo. Eu falei, como é? Onde é essa Missão Belém? Daí colocamos o irmão, não era esse, era um outro. Tudo sujo, né? Chegou lá, sítio São Miguel Arcanjo, 10 horas da noite. Aí sai um irmão, né? E acolhe com todo amor. Ô irmão, vem aqui. Quer tomar um banho, quer comer e tal. E eu fiquei com aquilo muito tocado. E aquilo ficou na minha cabeça. Fazia faculdade de administração, estava já acabando, mas eu falei, essa é a felicidade do meu coração, né? Essa é a felicidade do meu coração. Então, quando eu cheguei lá no sítio, fui lá de novo no outro dia, porque o testemunho é longo, 16 anos de missão são passados. Quando eu cheguei lá no sítio, os irmãos estavam tocando, tinha o Gilson lá tocando Vida, né? E aí os irmãos pulavam assim, eu falei, nossa, que isso, meu? São de rua, não são de rua? Eu falei, aqui só tem povo de Deus, né? E o Gilson tocando, aquele louvor, todo mundo feliz. Eu falei, meu, aqui tem alguma coisa muito louca, que não é normal, né? Daí eu me interessei, fui conversar com o Gilson, daí o Gilson sentou no chão, assim, falou, e aí, meu, quem é você, tal. Daí a gente foi conversando, daí ele convidou para fazer uma experiência, e aí começou, né, esse caminho com Deus, assim. E eu agradeço muito a Deus, né, porque não foi fácil entender tudo, não foi fácil deixar a família, não foi fácil deixar os sonhos que eu construí, né? Fazer uma faculdade. No começo parecia que estava meio doido, porém, como a gente falou, né? O amor de Deus, ele dá força, ele conduz. E ele me conduziu assim, né? Até fazer as experiências na rua, fazer experiências fortes com Deus, né? Todo sujo, né? Eu lembro, só para concluir, quando eu fiz a minha primeira experiência de rua, o primeiro louvor que a gente fez, tinha uma moça lá, ela quebrou o chinelo dela, né? Daí meu pé é pequeno, né? Daí a moça falou assim, você não pode dar o seu chinelo para mim? Eu falei, vai ter os missionários lá, né? Os missionários que dão chinelo, não sou eu. Pede para os missionários. Eu falei, tá bom, né, Jesus? Vou lá dar o chinelo para ela. Eu fiquei descalço, São Paulo, chovendo. Eu falei, não, eu vou embora. Eu não vou fazer essa missão aqui, não. Porque aqui não é para mim, não. Acho que é muito difícil. É muito difícil aqui.
já tô aqui, tô sujo, e ainda com o pé no chão, não, isso aqui não é para mim, não, Deus não quer não. Daí eu fui lá na igreja de Santa Efigênia, tinha Jesus exposto. Eu falei, Jesus, ou você fala comigo agora, ou eu vou falar para os missionários que eu não tô bem e eu preciso ir embora, vou arrumar uma desculpa e vou embora. Daí eu baixei a cabeça e comecei a rezar, né? Olhei para Jesus, daí na frente tinha uma moça. Essa moça se levantou, ficou olhando para mim, eu abaixei a cabeça e falei, ela não vai falar comigo. É claro que ela não vai falar comigo, né? Ela tocou no meu ombro e falou assim, você está muito perto de Jesus aqui. Ele está muito feliz com você, está pertinho de você. Eu falei, tá bom, Jesus. Entendi. Então assim, Deus foi muito, muito insistente comigo, né? E foi essas pequenas experiências que hoje me levou. Deus me deu a graça de viver muita coisa na Missão Belém, né? Tive a graça de ir para o Paraná, ir para Santos. Fiz peregrinação para Belém do Pará. 3.000 quilômetros de carona. Uma aventura. Fui para o Haiti, fiquei lá. Tive a graça de ter experiências muito bonitas. Agora eu estou na Itália com os irmãos lá de todo o mundo, né? São mais ou menos 15 nacionalidades diferentes, 5 religiões diferentes. Então todo mundo concentrado em 4 casas, né? Então Deus é muito bom ser de Deus. E o que Ele faz, né? Claro que tem as lutas, tem a cruz, né? Porque senão fica muito fácil, mas é muito bom, é uma alegria muito grande. Eu agradeço muito a Deus e eu sinto que essa vocação é o maior presente, né, que Ele podia me dar, né? Agora com a cereja do bolo, né, como fala, é o sacerdócio, né? Acho que eu nunca poderia imaginar de sair lá da minha casa de Várzea Paulista, poder chegar assim a fazer tanta coisa bonita, tanta coisa profunda, em nome do Senhor, né? Mas por Ele e com Ele, como a gente celebra na missa, né? É Ele que faz tudo. E é isso, graças a Deus, né?